Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver: CPI dos Empenhos aprova relatório final e sugere indiciamento de ex-secretários. Aprovado projeto de lei que proíbe abandono de animais domésticos. Parlamentar quer informações sobre pulverizações aéreas autorizadas pelo Poder Executivo. Em função do feriado de proclamação da República, os deputados fizeram a primeira sessão ordinária da semana nesta quarta-feira. E durante os trabalhos em plenário, foi aprovada a matéria que visa impedir o abandono de animais domésticos. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Zorzal. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria parlamentar do deputado Marcos Bruno. O projeto proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares vazias. Foi colocado estipulado multa, uma multa no valor de até R$1.000. A multa pode ser aumentada se a pessoa cometer novamente o que passa a ser entendido, já é entendido como crime pela lei federal, mas eu acho que mais do que a multa, mais do que a penalidade, eu acho que é trazer o debate, Esses animais, eles vagam pelas ruas, contraindo doenças que podem ser transmitidas para seres humanos, mas mais do que isso, Os animais, eles também, assim como nós, eles sentem frio, sede, fome, dor, e é uma questão, assim, de refletir sobre isso, de pensar sobre o tamanho da covardia que é abandonar esses animais da forma com a qual tem ocorrido no Espírito Santo. A gente sabe que existe uma série de entidades, de pessoas, de voluntários que fazem um trabalho importante, de resgatar os animais, de cuidar, de tratar, de medicar, mas mais do que isso, nós temos que impedir que essa prática continue perpetuando e crescendo tanto na nossa sociedade. E novos projetos começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário na fase do expediente. Destaque para uma matéria que trata do acesso de pessoas com deficiência a locais públicos. O projeto é de autoria do deputado Amaro Neto. O que a gente quer nesse projeto é criar diretrizes e regras para que o governo do estado possa, através de planejamento e pensando na questão urbanística, pensar na pessoa com deficiência e a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Isso nas vias públicas, nas ruas, nas praças, também nas áreas de lazer, buscando também até nos pontos de ônibus que nós temos do Transcol e nos terminais do Transcol, você ter o banheiro também para a pessoa com deficiência. O mesmo acontecer nas praças públicas, em áreas de eventos culturais, eventos esportivos e até mesmo espaços para as crianças. É um projeto que, além da gente pensar nele, a gente discutiu com algumas pessoas que militam em algumas associações de pessoas com deficiência, na luta pelos seus direitos, e a gente apresentou aqui na casa e acredito que muito em breve será aprovado pelos nossos colegas. CPI dos Empenhos conclui as investigações e pede indiciamento de ex-secretários de Estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Empenhos encerrou os trabalhos com a aprovação do relatório elaborado pelo deputado Euclério Sampaio. A CPI investigou denúncias de realização de despesas pelo governo do estado no ano de 2014 sem previsão orçamentária. Chegou a 100% do objetivo. Demorou, houve momentos conturbados, mas no final houve consenso em torno do relatório. O documento já havia sido lido em reunião no primeiro semestre deste ano. Agora foi aprovado por unanimidade com 2 emendas modificativas apresentadas pelo relator. As emendas retiraram nomes do então secretários de Estado da Justiça e dos Transportes e Obras Públicas. Desde o início, quando foi lido o relatório, eu já havia dito que eu poderia apresentar essa alteração, tendo em vista que foi feito o relatório pela assessoria, Então, nesse período que a CPI ficou parada, nós pudemos analisar melhor e chegamos à conclusão, construímos que era melhor retirar os 2 nomes. O relatório mantém o indiciamento dos secretários de Desenvolvimento Urbano, da Fazenda e da Saúde, que atuaram em 2014.
As irregularidades estariam ligadas à execução de despesas sem previsão orçamentária de cerca de 300 milhões de reais. O documento será enviado para o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Governo do Estado. Deputado Padre Honório quer informações sobre licenças ambientais para pulverizações aéreas realizadas no Estado nos últimos 12 meses. O parlamentar solicitou os dados aos secretários de Estado de Agricultura e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Nós sabemos que quando você pulveriza, que você utiliza o veneno para pulverizar produtos que vão para a nossa mesa, nós estamos colocando em risco toda a saúde de todas as pessoas. É uma água que tem resíduos dos venenos, é o alimento, etc. Quando você faz isso em vias terrestres, existe o prejuízo, mas o prejuízo ele não é tão grande quanto você faz pelas vias aéreas. Quando você passa com o avião batendo, jogando o veneno, você interfere diretamente em toda a cadeia de vida que existe ali. São os pássaros, filhotes de pássaros, filhotes de animais que não tem como sair. São os peixes nos rios, nos lagos e muitas vezes até em cima da casa dos moradores daquela fazenda ou daquela propriedade. Por exemplo, nós temos alguns municípios que você não tem nenhuma propriedade, Lindenberg, por exemplo, não tem nenhuma propriedade que esteja distante da outra mais do que 2 quilômetros. Então, como é que você vai utilizar um avião para pulverizar uma área de 500 metros? Então, e esses aviões? Eles estão regularizados? Estão autorizados? Eles são fiscalizados? E essas companhias? Têm a licença do IDAF? Tem a fiscalização do meio ambiente? Tem a orientação da SEAG? Qual é a participação do governo quando existe essa aplicação de veneno via aérea? Então, nós precisamos de ter com mais segurança se o Estado está fiscalizando isso ou se está fazendo vistas grossas. As chuvas dos últimos dias estão minimizando a situação de escassez de água no estado, mas as mudanças climáticas não resolvem o problema da perda de safra, ocasionada pela grave seca que atingiu a produção dos agricultores capixabas. O deputado Luiz Durão quer ajuda para os cafeicultores que se encontram nessa situação. Os nossos agricultores, eles perderam praticamente toda a sua plantação de café. Hoje é preferível arrancar o café que sofreu tanto com a seca e plantar novas mudas do que tentar recuperar esse café que praticamente a metade já morreu. Hoje o agricultor está vendo a chuva chegar, está querendo renovar a sua lavoura e, infelizmente, até hoje ainda não fizeram praticamente nada por esses agricultores. Estão endividados, não conseguem anistia da parte dessa dívida e não tem a mínima condição de pagar a sua dívida, porque perderam tudo com a seca. Então nós precisamos que os bancos dê pelo menos uma anistia de 40%, refinancie os outros 60% e faça um empréstimo para que eles possam renovar a sua lavoura. Só assim ele vai ter como pagar tudo que ele deve, porque ele produzindo, ele tem como pagar. Mas ele endividado, sem condições de produzir, automaticamente nós vamos pagar muito caro pelo abandono que estão ficando esses agricultores. De modo que eu peço o apoio de todos os órgãos, governo federal, estadual, os próprios bancos, para arranjar uma saída para esses agricultores, porque a chuva está aí, eles querem plantar, infelizmente
não tem recurso quase nem para sustentar a sua família, quanto mais para fazer plantios em suas terras. A possibilidade de os supermercados voltarem a abrir aos domingos foi comemorada na Assembleia Legislativa. O deputado Freitas falou sobre o acordo que permitiu a reabertura dos estabelecimentos durante os meses de férias. Nossa posição é que nós estamos comemorando essa evolução no sentido de que haja uma permissão para que os supermercados e hipermercados possam abrir aos domingos e feriados durante a alta temporada de verão, a partir da segunda quinzena de dezembro até o Carnaval e durante as férias de julho. Nós lideramos um debate nesta casa já durante uns 3, 4 anos, porque enquanto representante do setor do comércio aqui nessa casa, enquanto militante da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, nós entendemos que é ruim para o Estado, é ruim para a geração de emprego no Estado, é ruim para a mobilização, ter essa proibição de abertura dos supermercados e hipermercados aos domingos e feriados. Isso não contribui com a geração de emprego, isso não contribui com a evolução do comércio, do setor do comércio, e nós estamos debatendo esse tema há 3, 4 anos. E graças a Deus, com muito equilíbrio, com muita ponderação, respeitando o contraditório. Nós temos o deputado Nunes, que representa o Sindicato dos Comerciários, dos Trabalhadores, e que faz um debate à altura aqui nesta casa, e nós conseguimos evoluir, nós conseguimos sensibilizar a Federação do Comércio, a Superintendência do supermercadista, o governo do estado que entrou no debate, e nós evoluímos para a abertura durante o verão e durante as férias de julho. Eu acho que foi um passo importante, conseguiu também o sindicato patronal atender grande parte da demanda dos comerciários, dos trabalhadores. Então eu estou feliz, eu acho que nós vamos comemorar, foi uma grande evolução, e quando a gente tem essa evolução, eu penso que ela vai ser consistente, e todos os lados vão perceber as conquistas, os avanços, e a tendência é de que a gente tenha, talvez, na próxima convenção coletiva, a conquista de que não tenha mais proibição e que os supermercados possam abrir todos os domingos e feriados do ano todo, e obedecendo a Constituição, que dá direito a livre comércio, que possa ser aberto no momento em que o empresário acha conveniente abrir e cumpre a CLT de arcar com todos os custos, todas as despesas trabalhistas de abrir os mercados aos domingos e feriados. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Alice Digital, o seu canal cidadão.